Olá, queridos alunos, amigos e visitantes do canal. Estamos aqui de volta para fazermos os simulados, as provas, né? E vamos aí estudar bastante para que você vá bem na prova, ok? Então, vamos aí fazer de forma descomplicada, corrigida, e você vai adquirindo ao longo desses estudos com perguntas, né, o conteúdo, né, toda a matéria que você precisa para fazer o seu exame. Também vai precisar lá na via pública saber, né, como se colocar de forma correta no trânsito, né? Cada pergunta nós vamos explicando, colocando os artigos e vamos aí deixando bem claro tudo para você. Então vamos à pergunta. A pergunta é essa, mas antes vou fazer um comentário. Eu coloquei essa pergunta na comunidade do YouTube e 98% das pessoas responderam erradas. Então eu achei na obrigação de trazer aqui para nós corrigirmos também e aprender aí um monte de coisa nas perguntas, várias dicas. Fique aí para você entender tudo que está acontecendo, porque essas dicas vai se repetir lá em outras perguntas na prova. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, ó, vamos lá ver o que ele pede aí. Qual das placas abaixo adverte o condutor de restrição de peso bruto total máximo do veículo? Então, tempo para você responder. Se você respondeu a resposta C, você acertou. Se você acertou, parabéns, você está indo muito bem. Mas veja aí, primeiro, o que eu preciso explicar é o que é o peso bruto total, que a maioria das pessoas não sabe o que significa. Peso bruto total é o peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. E o que é a tara? Peso próprio do veículo, acrescido dos pesos de carroceria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. Joia. E também precisamos saber o que é as sinalizações de regulamentação, que são as placas vermelhas, né? Essas circulares com bordas vermelhas. Tem a finalidade de informar aos usuários das condições, proibições, obrigações e restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas, obrigatórias, e seu desrespeito constitui infração. Quando ela é circular e ela não tem essa faixa na diagonal, então ela é obrigação ou restrição. E quando existe, então, essa faixa na diagonal, é proibição. Agora vamos saber o que significa as placas amarelas, a sinalização de advertência. Tem a finalidade de alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Eu sempre digo para os alunos que a placa de advertência adverte antecipadamente aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, o formato dela é quadrada com as pontas aqui na vertical, ok? Perfeito. Então, a resposta só pode ser qual? A C, porque ó, qual das placas abaixo adverte? Quem adverte? A sinalização de advertência. Olha o que diz aí a placa A46, que é essa placa aqui, ó. Essa placa é a A46. Ela diz assim, ó, peso bruto total limitado, adverte o condutor da existência adiante de restrição de peso bruto total máximo do veículo. Simples assim. Próxima pergunta. Segunda pergunta. Não há comprometimento da segurança do veículo quando A. As lâmpadas das luzes de freio estão queimadas. B.
não há alinhamento e balanceamento das rodas. C, se observa bolha em pelo menos um dos pneus. D, os limpadores de para-brisa funcionam adequadamente? Tempo aí para a resposta. Se você respondeu a D, os limpadores de para-brisa funcionam adequadamente, você acertou. Olha então como que fica. Não há comprometimento da segurança do veículo quando os limpadores de para-brisa funcionam adequadamente. E é fundamental os para-brisas funcionarem adequadamente. Nós moramos num país tropical, muita chuva, muita água, e quanto maior a chuva, mais intenso aí deve funcionar os limpadores. Precisamos estar com as paletas, né, as borrachas dos limpadores em dia, o para-brisa limpo, ok? E quando essa chuva é muito intensa, nós temos que tirar o pé, diminuir a velocidade para não aquaplanar, para você fazer as curvas com segurança. Aqui nessa prova nós vamos abordar também as distâncias aí, distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem, distância de parada, e tudo isso, todas essas distâncias são muito solicitadas na prova. Então, vamos aí seguindo, fiquem até o fim para vocês aprenderem. Diante da placa de advertência A3B, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via à frente é sinuosa com primeira curva à direita com risco de acidente. B, ocorrem ventos fortes que podem desestabilizar o veículo. C, a pista da via à frente é escorregadia com risco de acidente. D, há um declive à direita na via à frente com risco de acidente? Tempo para a resposta. Se você respondeu a via à frente é sinuosa com a primeira curva à direita, com risco de acidente, você acertou. Percebam então e vejam, pessoal, o que diz a placa A3B. Pista sinuosa à direita. Adverte o condutor do veículo da existência adiante de 3 ou mais curvas sucessivas, sendo a primeira à direita. E quando ele fala a primeira à direita, olha o que ele mostra aí, ó, a primeira curvinha aqui, ó, à direita, ok? E também tem essa letrinha B. Essa letrinha B indica a direita. E quando é a letrinha A, esquerda. Não esqueçam disso, uma dica aí de prova, né? A indica a esquerda, B a direita. Simples assim. Próxima pergunta. Se esse vídeo está te ajudando, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e faça o seu comentário. Dê essa força. Quarta pergunta. 3 fatores são determinantes para a segurança viária. Um desses fatores é o fator humano, sendo que os outros 2 são a via e a sinalização, B, a cidade e o meio urbano, C, o veículo e a via, D, o veículo e o passageiro. Tempo para a resposta. Se você respondeu o veículo e a via, você acertou. Nós precisamos estar em boas condições para dirigir. O carro precisa estar em boas condições também. E a via também bem sinalizada, sem buraco, lisinha, como está aí, né? Aí sim, tudo vai ficar bem, né? A segurança depende desses 3 fatores aí. E por isso também nós vamos abordar, aí, como eu já disse, aguarde mais um pouco, as
distâncias, né? E essas distâncias vão dar a segurança necessária para nós condutores. Próxima pergunta. Quinta pergunta. Por que devo respeitar a distância de segmento com o veículo da frente? Para que o veículo da frente possa ter melhor visibilidade? B. Para possibilitar uma distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura? C. Para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando a colisão? D. Para que os veículos que vêm no sentido contrário possam ter melhor visibilidade? Tempo para a resposta. Se você respondeu para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca, evitando colisão, você acertou. Percebam aí, que devemos deixar essa distância para termos o tempo necessário para a frenagem. Olha aí o veículo freando, né? E isso faz com que você tenha uma segurança aí, não colida com o carro da frente. Percebam aí o seguinte, nós vamos ter uma distância de segmento. A distância que devemos deixar do veículo da frente é a distância de segmento. Você está a 80 km por hora, é uma média. A 80 km por hora, 80 km é 80 mil metros. Uma hora é 3.600 segundos. Se você dividir 80 mil por 3.600, vai dar igual a 22,22 metros por segundo. Quando você está a 80 km por hora, você está andando a 22 metros por segundo. E já é calculado, estatística, que a 80 km por hora precisamos de 44 metros para parar o veículo. Você vai usar esse espaço. Ou seja, 2 segundos, 2 segundos. 1 segundo não é 22,22 metros por segundo? 2 segundos dá os 44 metros. Você não vai pegar uma trena para medir a distância do carro da frente. Você vai contar o tempo. E isso vai servir de 50 km por hora até 90 km por hora. E o que você vai fazer então? Você vai marcar um objeto fixo na via, no caso aqui uma placa, ok? Pode ser uma placa, uma árvore, qualquer coisa. Assim que o veículo da frente passar, você tem que passar em 2 segundos. Você tem que contar 1, 2. Você tem que passar nessa placa no 2 segundos. E essa distância, então, vai dar os 44 metros, ou seja, 2 segundos. Ok? Então, é isso. Essa é a distância certa para você deixar do carro da frente. Você pode fazer isso de 50 a 90 km por hora. A 90 km por hora, você pode deixar 3 segundos, 100 km mais 4 segundos, né? É isso daí. Próxima pergunta. Sexta pergunta. Diante da placa de advertência A24, o condutor deve estar alerta devido à proximidade de A. Homens trabalhando na via. B. Tratores na via. C. Área de desmoronamento na via. D. Projeção de cascalho na via. Tempo para a resposta. Se você respondeu homens trabalhando na via, você acertou. Vejam então o que diz aí a placa A24, obras. Adverte o usuário da via de interferência devido à existência de obras adiante. E a sinalização de obras diz o seguinte: essas placas têm seu uso temporário e são usadas somente durante a realização de obras na pista. São semelhantes às placas de sinalização de advertência, diferenciando-se pela cor alaranjada. Pessoal, quando tiver uma obra na via, tudo que for placa amarela vai se transformar em laranja. Às vezes,
quem tem a responsabilidade da obra ali, eles tampam as placas que existem ali, amarelas, e colocam outras placas na cor laranja, e essas placas estarão no cavalete, como está aqui agora aparecendo para vocês. E não é porque está no cavalete que não devemos respeitar essas placas. Qualquer sinalização de advertência pode estar no cavalete, indicando ali as necessidades, o potencial perigo. Portanto, devemos diminuir a velocidade ao passar perto de obras, porque ali existem equipamentos, caminhões, máquinas e trabalhadores na pista. Olha aqui, ó, eu pus essa placa aqui, né, com 40 km por hora, porque reduz a velocidade. O artigo 220 do CTB fala que é para reduzir a velocidade quando estiver obras na pista. Então, devemos respeitar. Geralmente, quando você inicia essa travessia, está lá, atenção, trechos em obra. Então, devemos ter o maior cuidado possível. Próxima pergunta. 7ª pergunta. Limpador de para-brisa, freios e faróis, quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionadas com a via, B, clima e ou ambiente, C, veículo, D, condutor. Tempo para a resposta. Se você respondeu o veículo, você acertou. Então, vejam aí que você precisa, né, estar com os equipamentos obrigatórios em dia. Olha o que diz o artigo 230, inciso 9 e 18. 9. Conduzir veículos sem equipamentos obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. E o 18 fala assim, ó, conduzir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, previsto no artigo 104. A infração é grave, a penalidade é multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Lembra que nós vimos atrás ali sobre os limpadores de para-brisa também? Tem que estar em bom estado. Você pega uma chuva, né? Nós moramos num país tropical, chuva sempre, né? E chuvas aí torrenciais. Você pega uma chuva aí e não tem um bom limpador de para-brisa, por exemplo, né? Olha o risco que nós estamos correndo. E os freios, a mesma coisa. Devemos estar com os nossos freios regulados. Tudo isso precisamos, então, né? É uma condição adversa aí relacionada com os veículos. Precisamos estar com os veículos em dia, né? Então, freio em dia, limpador de para-brisa em dia. Próxima pergunta. 8ª pergunta. Para reter as impurezas do combustível e manter o bom desempenho do veículo, é necessário assegurar regularmente a troca do filtro, A, de combustível, B, de ar, C, de ar condicionado, D, de óleo. Tempo para a resposta. Se você respondeu de combustível, você acertou. Já está dizendo aqui, né, pessoal? Impureza do combustível. Filtro de combustível, simples assim. E percebam que nesse vídeo nós estamos falando aí das peças do carro, né? Falamos do freio, do limpador de para-brisa, agora do filtro de combustível. É importante mantermos os nossos veículos em dia. Aqui tem alguns exemplos aí de filtro, né? Cada veículo tem um modelo, é importante para ter um bom desempenho do veículo, né? Isso é muito importante. Próxima pergunta. 9ª pergunta. A distância percorrida pelo veículo no momento em que o condutor tira o pé do acelerador e coloca sobre o pedal do freio é denominada A, distância de reação, B, distância de frenagem, C, distância de segmento, D, distância de parada.
tempo para a resposta. Se você respondeu distância de reação, você acertou. Quando nós vemos um perigo, nós tiramos o pé do acelerador e tocamos no freio. A gente toca no freio porque vai frear. Mas nesse espaço que você reage, o veículo anda um pouquinho. Então, quando você vê um perigo, você se assusta. Não é isso que acontece? Foi o que aconteceu aqui. Daí você tenta parar, tal. Viu ali o giroflex ligado, né? E é isso que acontece. Quando você vê o perigo lá na frente, o que você faz? Você tira o pé do acelerador e toca no freio, né? Toca no freio. A partir do momento que você freou, a partir daqui até a parada total, é a distância de frenagem, que você pisou no freio, né? E a soma das duas, desde o momento que você viu o perigo até a parada total, é a distância de parada. E essas distâncias, pergunto para você na prova, como agora fez essa pergunta aí. Cai com muita frequência, então fique atento. Nós aqui aprendemos a distância segmento, que é a distância que devemos manter do veículo da frente, e agora a distância de reação, a distância de frenagem e a distância de parada. São essas 4 distâncias aí que devemos memorizar, que no simulado, aí, no exame do Detran, vai pedir bastante. Próxima pergunta. 10ª pergunta. O documento do condutor, que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional, é a certificado e registro e licenciamento de veículos CRLV, B, autorização para conduzir ciclomotor ACC, C, CNH da categoria B, D, CNH de qualquer categoria. Tempo para a resposta. Se você respondeu a autorização para conduzir ciclomotor ACC, você acertou. Veja aí então o que é o ciclomotor, né? É um veículo de 2 ou 3 rodas, com motores com potência de até 50 cilindradas ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e velocidade máxima de 50 km por hora. 50 cilindradas é uma forma de medida, né, de potência. Ok? Veja aí então um ciclomotor, bem básico, né? Uma bicicleta motorizada. Ok? E você também vai ver aí outros veículos, né? Como, por exemplo, uma mobilete. Você vai ver aí uma bicicleta com um motorzinho simples, um triciclo, né? E uma mobilete aí bem legalzinha mesmo, tá certo? E você só precisa da ACC. Quem tem ACC não pode pilotar uma motocicleta, mas quem tem categoria A pode pilotar qualquer ACC, qualquer desses veículos, qualquer veículo de 2 ou 3 rodas. Se esse vídeo ajudou você, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, faça o seu comentário e muitíssimo obrigado por você ter assistido. Até a próxima!